Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz, né? Estar aqui. O pastor Darquinho ele já tinha feito alguns outros convites, mas aprove ao Senhor que nós estivemos aqui nessa noite. Amém. Irmãos, meu nome é Andrei, sou lá da Igreja Presbiteriana Zona Norte, pastor Wellington. Trago o abraço da nossa igreja, né? Também estou acompanhado da minha esposa que está ali atrás. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Que sua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Irmãos, o texto que eu trouxe para a nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 13 ao 21. Versos 13 ao 21. Quero agradecer também ao meu querido irmão, né, e padrinho de casamento também, Arthur, né, pelo convite, todo o apoio que o irmão ele tem nos dado à minha família. Se os irmãos acharam, acompanhem comigo a leitura da Santa Palavra do Senhor, que diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Verso 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Senhor. Ela é o nosso direcionamento, ela nos dá discernimento, luz no entendimento, Pai. O que nós pedimos nessa noite é que o Senhor venha nos alimentar através da tua palavra, venha nos fortalecer. Quebra, Senhor, a nossa arrogância, quebra, Senhor, toda a hipocrisia, toda a falsidade, que as nossas mentes sejam levadas cativas em obediência à tua palavra, Deus. Perdoa nossas limitações e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é novidade para ninguém que nós vivemos em uma sociedade consumista e materialista, não é? Quando nós ligamos à TV ou quando nós acessamos as redes sociais, nós nos deparamos com várias propagandas, e é nessa época que nós estamos vivendo, né? É a época da propaganda, é a época dos influencers, né? Dos influenciadores digitais. E para onde a gente olha, a sociedade ela tenta nos vender um padrão de vida estável aqui na Terra, não é? E a gente termina se acomodando à realidade do mundo. E a gente precisa entender que a nossa vida ela é para a glória de Deus e vivemos sobre essa perspectiva, vivemos sobre essa esperança de que estamos aqui apenas de passagem. O Senhor, ele foi nos preparar moradas eternas. Fato é que muitos de nós também estamos sujeitos a essas ilusões. A inversão de valores, elas têm nos levado a não distinguir corretamente a diferença entre o ser e o ter, ou aquilo que nós realmente precisamos daquilo que nós queremos. E muitas vezes somos levados também a esses enganos que a sociedade ela tenta colocar em nossos corações. O texto que nós lemos é um texto que vem nos lembrar que a nossa vida ela é breve e que há coisas muito maiores, muito mais grandiosas a se apegar do que as riquezas dessa vida. O texto ele vem promover em nosso coração um firme contentamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em detrimento do que as outras coisas possam nos trazer de prazer, os bens materiais, os deleites que essa vida podem nos proporcionar, em Cristo Jesus a nossa alma verdadeiramente se satisfaz. E nele há um pleno contentamento. O objetivo dessa mensagem é nos dar profundas lições sobre como lidar com a ganância do coração.
e criar um perfeito equilíbrio entre o desejo de ter as coisas e o desespero que muitas vezes temos de perdê-las. Lembrando-nos que Deus nos deu o espírito de equilíbrio, que demonstra bom senso e moderação em quaisquer ocasião. O Senhor nos deu o espírito de poder, o Senhor nos deu o Espírito Santo de equilíbrio, de moderação, de bom senso. Então, através da palavra do Senhor, nós podemos buscar orientação para a nossa vida e sempre vivermos de forma equilibrada, nem gananciosos demais e nem desprendidos demais, mas sempre equilibrados, tendo ou não tendo, contentes e satisfeitos no Senhor. O contexto dessa parábola é o seguinte: essa parábola ela só é encontrada no Evangelho de Lucas, tá? E ao que tudo indica, ela está inserida e serve de ilustração ao tão famoso sermão de Jesus em Mateus 6, de 19 a 33, sobre a inutilidade da nossa ansiedade. Muitas vezes vivemos essa ansiedade desenfreada, né? O desejo de ter, correr atrás, e o homem ganancioso, ele nunca na realidade está satisfeito. Então precisamos ter o nosso coração vacinado da nossa ganância. E a vacina da nossa ganância é o Evangelho do Senhor na nossa vida. Ele promove essa transformação, ele promove essa radical mudança em nosso caráter, mudando os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas perspectivas de vida. Tudo o que eu vivia antes agora passou, e agora em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. E esta área da minha vida, ela também é influenciada. Eu mudo a forma de ver o dinheiro. Eu mudo a forma de enxergar a política, a sociedade, a família e tudo que me cerca. Eu vivo agora para a glória de Deus, principalmente na área das nossas finanças, tá bom? Esse texto, irmãos, eu dividi ele em 3 partes para a nossa meditação, certo? E a primeira parte que eu quero meditar com vocês está do verso 13 ao 15. E eu quero pedir aos irmãos que a gente tenha bastante atenção ao texto, certo? Ele diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Analisando em primeiro lugar o primeiro verso, não é, que a gente acabou de ler, onde o homem dirige-se a Jesus e diz assim: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo, nós podemos perceber algumas coisas. Nós sabemos que as multidões cercavam o mestre em toda parte, em busca de soluções para os seus problemas e para os seus dilemas pessoais. E aqui não é diferente. Não era muito incomum, e nem é até os dias de hoje, observarmos famílias inteiras dilaceradas pela ganância, não é? A gente acabou de ver aqui no texto, que é um atrito familiar causado justamente pelo desejo de ter do coração de algum homem. E aí a gente fica uma certa questão em aberto aqui. Nós não sabemos se a repreensão de Jesus é para o homem que não quer dividir a sua herança, ou se é para o homem que quer a herança do que é do outro, não é? A gente sabe que nessa cultura, o filho mais velho ele recebe toda a herança do seu pai, tanto financeira quanto a autoridade do lar pertence ao filho mais velho, certo? Então Jesus ele está repreendendo aqui, mas não sabemos ao certo se é o homem que quer aquilo que pertence a seu irmão mais velho de herança, por direito, ou se é o irmão mais velho que não consegue dividir aquilo que tem com o seu irmão mais novo. O que nós sabemos aqui é que o Senhor Jesus está nos dando uma lição confrontadora a todos aqueles que têm o coração materialista e apegados às riquezas. A resposta de Jesus para este homem é essa: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus não está sendo mal educado ou grosseiro, apenas está afirmando que ele mesmo não é uma autoridade civil. Para isso, eles tinham seus governantes e juízes, de modo que sanar estes problemas não era da sua alçada. Jesus reconhece a autoridade de César, de Pilatos e demais autoridades de sua época, e ele não passa por cima dessas autoridades. O Senhor, porém, tem uma missão muito maior e mais nobre que resolver essas questões judiciais. Em João 3, 17 a 18, João ele registra o seguinte, que o Filho de Deus ele veio ao mundo para isso, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em Lucas 19, versos de 9 a 10, o Senhor Jesus ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Esta é a missão do Senhor, salvar aquilo que se havia perdido. Ele é o Salvador de todo o que nele confia. E pela fé somos justificados e temos acesso a Deus Pai por meio do sangue de Cristo Jesus. Dando continuidade, Jesus nos diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E esta é a nossa primeira lição que vamos analisar no texto, né? Cuidado com a ganância. Aqui nós conhecemos a vontade de Deus com relação aos bens materiais. Este amor exacerbado às riquezas, ou aos bens materiais e coisas terrenas em geral, ele denomina de ganância. A palavra grega pleonexia denota avareza, denota cobiça. A ganância nada mais é que o desejo descontrolado de possuir. Esse desejo maligno opõe-se em todas as circunstâncias à gratidão e ao contentamento, que são evidências da presença de Deus em nós. Um cristão, ele aprende na sua vida que a ganância não faz parte de nós. A gente não pode viver com o nosso coração apegado a essa terra. A gente precisa entender que as riquezas que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus são muito maior do que elas. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele também nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ser ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É assim que a palavra de Deus denota a ganância, não é? Em todas as circunstâncias, a ganância é oposta ao contentamento. Um coração contente no Senhor sempre é grato, sempre é feliz e satisfeito em Deus, quer tendo muito, quer não tendo nada, não é? Filipenses capítulo 4, Paulo ele vai nos dar essa lição. Ele diz, olha, eu aprendi, né? Eu aprendi pela prática a estar contente em toda e qualquer circunstância, seja tendo ou não tendo, eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Tem gente que a gente pega essa frase e traz sempre sobre uma perspectiva positiva, mas o texto, como Paulo nos mostra, é de que eu estou em Cristo Jesus fortificado o suficiente para passar por qualquer circunstância. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me sustenta e Ele me mantém de pé. Nesses versos que a gente leu de 1 Timóteo, nós aprendemos algumas lições, tá? A primeira lição que nós aprendemos é que piedade, e entenda piedade como santidade, ou como práticas de adoração e culto ao Senhor. Piedade só tem real proveito quando se é vivida com contentamento. Quando há o oposto disso, quando há o oposto de contentamento, insatisfação, ingratidão, murmurações, as práticas de piedade não têm nenhum proveito, certo? Basicamente é isso que Paulo quer dizer. Piedade só terá proveito verdadeiro ao Senhor se for vivida com contentamento. A segunda lição que a gente aprende desse verso é que nada trouxemos para este mundo e também dele nada levaremos. Portanto, não adianta a gente se apegar a essas coisas de uma forma tão desesperada, não é? Se todas elas ficarão, Jesus diz, olha, a riqueza de vocês, o ouro e a prata, ou alguém rouba, ou o bicho vai comer em algum momento, não é? Você não a levará. Então não há essa necessidade de viver apegado a essas coisas, tá bom? Terceira lição que a gente aprende é que amar as riquezas é pecado. Amar as riquezas é pecado. Claro, já está no texto, claro, definido. Amar as riquezas é pecado e move o coração humano aos mais sórdidos caminhos. É isso que o texto diz. Paulo diz, os que querem ser ricos, eles vão caindo em armadilhas nocivas que vão levando a sua vida à destruição. Leva a sua vida à ruína. Porque nunca há realmente uma satisfação. E sempre entendendo, não é? O pecado não está em ser rico necessariamente, mas está em apegar e em deixar que o seu coração seja envenenado por essas coisas. Aonde estiver o teu tesouro, lá também vai estar o teu coração. E o nosso tesouro deve estar na eternidade. E o nosso tesouro está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Hebreus 13, verso 5, olha como esse texto é maravilhoso, irmãos. E
ele nos dá um refrigério enorme para a nossa alma, né? Hebreus 13, verso 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Acabamos de falar de amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz dos males. Aí ele diz assim: olha, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Por que, Deus? Por que eu tenho que viver dessa forma? Aí ele diz aqui, ó: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Trabalhe e o Senhor vai abençoar a sua vida. O Senhor vai te sustentar. É como o irmão acabou de dizer aqui. Às vezes se tem muito, mas está distante de Deus, então não temos nada, não é? Se não tem Cristo, você não tem nada na sua vida. A verdade é essa, né? Talvez você seja o mais rico dos ricos, né? Mas sem Cristo, a sua vida, ela não é nada. Então, vamos trabalhar com afinco e dedicação. E vamos também descansar no Senhor, que cuida dos seus. Não entreguemos os nossos corações às más inclinações. Sejamos mais gratos e sejamos mais contentes no Senhor. Amém? Se o Senhor me der, estarei feliz. E se o Senhor tirar, bendito também seja o seu nome em todas as circunstâncias. É assim que o servo de Deus ele vive, certo? Vivemos pela fé, não sabendo o que vem amanhã, mas em todo o tempo confiantes e descansando no Senhor e na sua santa providência. Dando continuidade, Jesus ele diz assim: a vida de um homem, ela não consiste na quantidade dos seus bens. O que reflete a virtude de um homem não é o que ele tem, né? Olha que coisa interessante, irmãos. Em Apocalipse, nós conhecemos duas igrejas, Laodiceia e Esmirna. Uma delas diz ser rica, mas Jesus diz, você é pobre. A outra igreja diz, eu sou pobre. Aí Jesus olha para ela e diz, você é rica, não é? Então, trate com respeito o pobre, não é? Trate com respeito o pobre, não o despreze. E também não seja um bajulador do rico, certo? Então a gente precisa entender isso. Lá em Tiago, capítulo 2, ele vai nos dizer isso também. Então, o que importa é aquilo que Cristo atribui realmente valor, não é? Então você tem uma igreja que diz, eu sou rico, e Jesus diz, você é pobre. E tem outra que diz, eu sou pobre, e Jesus diz, você é rico. Porque Cristo habita naqueles corações. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Se estamos em Cristo, se Cristo está em nós, Paulo diz, Cristo em vocês é a esperança da glória. Então nós temos uma genuína esperança que não nos pode ser tirado, né? É uma riqueza realmente inigualável. Então a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é essa: cuidado com a ganância. O coração ganancioso jamais será satisfeito, jamais. Não importa o quanto ele tenha. Ele vai buscar, vai buscar, vai buscar, e ele nunca estará satisfeito. Mas o nosso coração está contente no Senhor. Quer Ele me abençoe com muitas riquezas, quer também tudo me seja tirado. Assim é a vida dos servos do Senhor. A segunda lição que eu quero trazer para nós está dos versos 16 a 19. Uma segurança ilusória, isto é, aqueles que dedicam o seu coração às riquezas. É uma segurança ilusória. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Até aqui, nós percebemos quão desastroso é para o homem amar as riquezas. Todavia, não há pecado algum em tê-las, ou através do suor do seu trabalho desfrutar de uma vida abundante, de forma alguma. A gente vê isso nas Escrituras. Por exemplo, o Salmo 103, verso 5, o salmista ele diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor o meu ser. Aí quando chega no verso 5 ele diz, é Ele, o Senhor, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor que enche a sua existência de bens. Se você tem, Ele proveu. Se você tem o que comer, Ele foi quem deu. Se você se acorda para trabalhar, é Ele quem te dá o sustento, o ar, o fôlego, a saúde para que você possa trazer para dentro de casa o seu pão de cada dia. Então veja, é Ele quem enche a nossa vida de bens, de modo que se eu tenho muito, foi Ele que me deu. É Ele quem torna Abraão um homem rico, bem como Ló,
José, Davi, Jó, Salomão, dele é o ouro e a prata, diz as Escrituras, para dar livremente a quem lhe aprouver. Sendo assim, o pecado não está no dinheiro, mas no que sai do coração humano com relação a ele. O pecado não está exatamente nas coisas, mas naquilo que nós fazemos com elas, não é? Por exemplo, esse violão, o violão na mão de Renilson, ele faz música, mas se Renilson estiver com raiva de você, ele pode bater o violão na sua cabeça, né? Pode tornar-se uma arma. Isso depende de quem está utilizando ou como você utiliza as coisas, não é? Da mesma forma é o dinheiro. O dinheiro, ele pode ser usado para a obra do Senhor, para a glória do Senhor, do mesmo jeito que para o pecado, né? Então é isso que a gente está aprendendo aqui. Deus levantou homens ao longo da história, fez esses homens ricos, poderosos, influentes financeiramente, realmente, mas tudo isso veio do Senhor e estes homens sempre renderam glória a Deus, porque foi Deus quem os deu. Então não há pecado algum em ser rico, tá? Dando continuidade, a gente vê agora a parábola em si, certo? Vamos entrar na parábola. A parábola nos diz assim, que a terra de certo homem, ela produziu muito bem. Aí este homem, com o seu coração cheio de ilusões, não é, de engano, um coração que deposita sua estabilidade, sua confiança nas riquezas, não é? Ele diz, olha, ele diz assim mesmo, é isso que o texto diz, ó. Ele diz assim mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais onde armazenar minha colheita, então ele pensa melhor e ele diz, eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou colocar mais e mais mantimentos ali e eu vou ter uma vida longa para desfrutar das minhas riquezas, não é? Olha como o coração humano ele é presunçoso, né? Amanhã eu vou estar vivo para desfrutar da minha riqueza. Que engano, irmãos, o nosso coração ele pode nos trazer, não é? E a resposta de Jesus para esse homem não é o que a gente pensa. Talvez a gente pensasse, que cara empreendedor, que cara visionário, meu amigo. Esse cara aí é desenrolado. Jesus diz, insensato, tolo, amanhã sua vida, hoje mesmo, na verdade, sua vida será exigida. E você não vai desfrutar de nada do que você construiu, né? As palavras de Jesus para este homem são verdadeiramente duras. E isso aconteceu porque o coração desse homem estava nas riquezas. Não há o pecado em tê-las, mas colocar nelas a confiança que pertence somente ao Senhor. Que presunção, irmãos. Que grande ilusão o coração deste homem estava mergulhado. Lá em Tiago, capítulo 4, Tiago ele diz assim, quando a gente for fazer negócios, Tiago ele diz, olha, amanhã, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo outro, não é? E ele vai dizer, toda presunção é do maligno. Tiago ele vai dizer assim, presunção é a gente querer tomar as rédeas da situação, né? O nosso amanhã não está nas nossas mãos, na verdade. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor, amém? Guarde sempre isso em seu coração. É o Senhor quem nos sustenta. Então este homem estava com o coração cheio de engano. É perceptível que este homem já era rico e bem abastado. Todavia, faltava-lhe contentamento. Ao que parece, o sentido da sua vida girava em torno de uma vida estável. Embora ele já tivesse alcançado este padrão de vida, nunca estava satisfeito. Assim é a ganância. Ela é aversa ao contentamento e não irá parar até que o homem entregue o seu sangue e entregue a sua própria vida. Assim é o coração deste homem. Nunca está satisfeito com o que tem, sempre ganancioso. Irmãos, eu gosto muito de algumas histórias gregas, não é? Algumas histórias gregas trazem uma lição moral realmente maravilhosa. E tem uma história sobre riquezas que eu gosto bastante, que é a história do rei Midas. Eu acredito que muitos irmãos já ouviram falar a história desse homem, né? O que eu vou contar aqui agora não é um fato real, né? Isso aqui é um mito, certo? É um mito que traz ali uma lição moral, não é? A história vai nos contar sobre um rei macedônio chamado Midas, muito poderoso, muito rico, e certa vez em um encontro com um dos seus deuses, Midas ele pede uma coisa, ele diz assim, ó, eu quero que em tudo que eu tocar, as coisas se transformem em ouro. E aí ele sai da presença daquele Deus e ele começa a tocar nas coisas, e ele toca nas árvores, e ele toca nas pedras, e tudo vai se transformando em ouro, e o coração dele começa a se alegrar, não é? E Midas ele começa a ver que ele foi ricamente abençoado. Só que chega um momento em que Midas vai precisar comer, né? E aí quando ele começa a tocar na comida, a comida vira ouro.
Quando ele vai tomar água, a água se transforma em ouro na sua garganta, né? Então tudo que ele toca vira ouro e por fim ele toca na sua própria filha e ele entra em desespero completo, né? E aí ele vai, chora e se arrepende do que acontece, porque Midas viu que na realidade ele estava amaldiçoado e não abençoado, né? A ganância do seu coração, o desejo de ter do seu coração, que nunca gerava realmente gratidão ou satisfação plena, o levou a perder tudo aquilo que realmente era valioso para ele, né? Em busca do ouro, em busca da riqueza, perdeu-se aquilo que realmente lhe era valioso. É nítido que no que se refere aos bens materiais, a vontade do nosso Deus é esta e não outra, que tenhamos contentamento com o que temos no agora. Um coração satisfeito em Deus é em toda circunstância grato, é em toda circunstância alegre. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Salmo 119, verso 35, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a minha satisfação. Em Deus eu encontro satisfação. Em Cristo eu estou contente, eu estou satisfeito. Tendo muito ou não tendo também, eu estou nele feliz, estou nele satisfeito. Esse homem, então, com o seu coração cheio de ilusões, ele continua. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Apesar de suas palavras serem verdades, isto é, ele tem muito, não é? Este homem estava completamente enganado. Se pensava que suas posses têm poder sobre o seu futuro, ele estava completamente iludido. O homem sábio é aquele que desfruta das bênçãos materiais de Deus, ao mesmo tempo em que entende que o Deus da bênção é muito mais precioso. Provérbios 11, verso 4 diz assim: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Provérbios 11, 28 diz: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Sabe por quê? O texto não diz, né? Mas a gente deduz. É porque o justo não confia na sua riqueza. Sabe por que eles florescerão? Como diz o Salmo 1, porque no Senhor eles confiam. No Senhor eles esperam. No Senhor eles descansam. Na bonança, na provação. Na fartura, na escassez. Eles descansam, eles esperam, eles confiam no Senhor em todo o tempo. E por isso eles florescerão. Seu coração repousa na certeza de que por muitos anos à frente ainda desfrutará de sua riqueza. Ledo engano. Este é o engano do coração ganancioso. A terceira lição que eu quero trazer nesse texto, para a gente finalizar e fazermos aplicações, é esta. Diante da brevidade da vida, o que realmente é importante? É uma pergunta a se fazer, não é? Eu não sei se você essa semana parou para pensar como é breve a sua vida. Como é breve, né? Às vezes eu estou andando do nada, aí sinto aquela pontada aqui, aí eu já penso, eu vou partir, né? A gente é desse jeito. Como é breve a nossa vida, irmãos? A qualquer momento ela pode se findar. A qualquer momento a nossa história ela termina, certo? A qualquer momento. A gente precisa refletir sobre esta verdade. Porque quando se fala sobre morte, né, todo mundo fica, misericórdia, misericórdia. Ô, meu irmão, é uma realidade sua. Em algum momento você vai ter que partir. Reflita sobre a eternidade, reflita sobre Cristo, reflita sobre a vida pós-morte, pense sobre isso, não é? Então a gente não pode ser ignorante acerca dessas coisas. Lucas 12, de 13 a 21, o texto que a gente está meditando, e a gente vai pular agora lá para a partezinha final, onde Jesus dá a resposta. Jesus diz assim, ó: contudo, Deus lhe disse, Deus, a esse homem, né, a este homem tolo, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Diante de tudo o que ouvimos, devemos nos perguntar o que realmente é valioso. Talvez você não tenha parado o bastante para refletir na sua vida. Talvez você tenha se esquecido
de que somos breves como a neblina, perdidos muitas vezes nos afazeres do dia a dia. Esquecemos-nos que tudo em algum momento se findará, não é? A nossa vida em algum momento ela vai cessar. E aonde estamos entesourando? Aonde está o nosso coração, irmãos? Se estiver nessas coisas terrenas, embora eu já tenha dito várias vezes aqui, não é pecado tê-las. Trabalhe, estude, se capacite, venda, compre, seja empreendedor, seja rico, desfrute das bênçãos de Deus. Mas não coloque nisso o seu coração, porque a qualquer momento tudo vai se findar, a qualquer momento tudo acabará. Salmo 144, verso 4 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Salmo 39, 5 diz: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Eclesiastes 7, verso 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Olha que conselho de sabedoria que Salomão está dando aqui. Ele diz: é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de festa a nossa vida, a gente só quer viver o momento, agora, o já. Então a gente tá rindo, está celebrando. A gente se esquece da realidade. Quando a gente está na casa de luto, a gente está vendo aquele corpo ali, não é, gélido, sem vida, a gente pensa: esse também, em algum momento, a qualquer momento, pode ser o meu destino. Em qualquer momento, eu vou estar ali no lugar dessa pessoa. Essa é a nossa realidade. Salomão diz: olha, estar nessa casa é bom, que você pensa no que realmente é importante. Desocupa um pouco a tua mente das trivialidades da vida, das superficialidades, e começa a pensar no que realmente é importante, não é? Que é a sua alma, que é a sua família. Pense no que realmente é importante. Esta é uma verdade inevitável. Tudo o que tens agora se perderá em algum momento. Eclesiastes 5,15 diz assim: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. A conclusão que nós chegamos, irmãos, não é outra, é somente essa aqui. A maior das riquezas que temos é Cristo, e o nosso ingresso na família de Deus, mediante seu sangue. Nosso maior tesouro está nele. Ele foi nos preparar moradas permanentes, onde nada nem ninguém poderá nos tirar a nossa herança. Amém? Guarde isso em seu coração. Apenas recapitulando, não é? Não há erro, pecado algum em você ser rico, empreendedor, milionário, bilionário. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe também, né? Que eu possa também, em algum momento, né, crescer financeiramente. É o meu desejo, obviamente. Mas que o nosso coração não esteja nessas coisas, né? Há uma riqueza muito maior nos aguardando. Já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Em todos os sofrimentos e lutas que essa vida nos traz, já somos mais que vencedores em Cristo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você não tem Cristo, você não tem nada. Se você não tem Cristo, você pode ser a pessoa mais rica que existe no Brasil. Você não tem nada. A sua casa está edificada sob areia, e uma hora essa areia vai ruir. Mas se você tem Cristo, pode vir um vendaval que vier. Sua casa está fundamentada na rocha, e essa rocha jamais será abalada. Amém? Porque Cristo é inabalável e suas promessas são irrevogáveis. Ninguém pode dizer o contrário daquilo que ele determinou. Agindo ele, ninguém poderá impedir. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero fazer é essa. A ganância, irmãos, ela não traz qualquer tipo de benefício. Ela é oposta ao contentamento, ela é inimiga da gratidão, ela é uma prática contrária à vontade revelada do Senhor e ela gera murmuração. Sejamos, portanto, gratos em todo o tempo, tendo nosso coração apegado às riquezas do céu. Amém? Eu acho que essa é a primeira lição prática que a gente pode tirar desse texto, né? É deixar de lado a ganância do nosso coração e começar a ser grato em toda circunstância, tá bom? Deus quer que a gente seja grato em toda situação.
quando Ele me abençoar com a riqueza, e quando Ele, que é soberano, né? Lembre-se sempre, o Senhor é soberano sobre tudo que acontece, tá? Até quando a gente perde todas as coisas, certo? Às vezes pode ser o diabo, pode, mas o diabo com a permissão do Senhor, porque o Senhor é acima do diabo, certo? Quando Ele me dá, eu recebo, me alegro e digo, Senhor, obrigado. Quando Ele me tira, eu digo, Senhor, obrigado, Tu sabes o melhor para mim. Me sustenta na provação, me sustenta na escassez. Não deixa meu coração ser murmurador, não deixa eu virar um reclamador, que eu seja sempre grato em todas as circunstâncias. Primeira lição prática que a gente pode ter, seja grato em toda circunstância. A segunda aplicação que a gente pode trazer aqui do texto é essa. Há uma riqueza que não pode nos enganar. Há uma grande joia que não pode ser maculada. E existe um eterno tesouro guardado para os santos que nunca perderá o seu valor. Vamos abrir o nosso coração para que, mediante a fé no Filho de Deus, possamos contemplá-lo e desfrutá-lo em pleno prazer. 1 Pedro 3,6, Pedro diz assim, 3,6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, preste atenção no status dessa herança aqui, olha que coisa grandiosa, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora ainda agora, por um pouco de tempo, possam ser entristecidos por todo tipo de provação. No meio da provação, as promessas do Senhor me fazem repousar. Elas me dão esperança. Elas renovam minhas forças, irmãos, quando a gente descansa nas promessas de Deus. Então, no meio das tribulações, eu posso descansar na rica esperança e promessas do Senhor. Lá em Romanos 5, verso 5, se não me engano, Paulo ele vai dizer, esta esperança não nos decepciona. Talvez amigos lhe decepcionem, talvez você se decepcione consigo mesmo, e a riqueza, pode acreditar no que eu estou dizendo, se você colocar seu coração nela, em algum momento ela vai te decepcionar. Mas esta esperança, ela não nos decepciona. E Paulo diz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então descanse seu coração nessa esperança, que em meio às provações fazem a gente se alegrar e continuar a caminhada. Continuar para frente, prosseguindo em Cristo e descansando sempre no Senhor. E a terceira e última aplicação que eu quero fazer é esta. Lembre-se, a vida é breve. Refletir sobre como temos investido nosso tempo é mais do que necessário. O que realmente é importante para nós? Temos um chamado a realizar, uma missão para cumprir. Onde está então verdadeiramente o nosso coração? Amém? Que o seu coração esteja na eternidade. E aqui, irmãos, eu não quero também ser tolo, né, de dizer que eu também muitas vezes não me iludo com essa vida, não é? Infelizmente é a nossa realidade. A palavra de Deus vai nos dizer que as nossas inclinações são para o pecado. E que o Espírito milita contra o nosso Espírito, não é? Há sempre essa batalha, Gálatas vai relatar isso. Que a vontade do Senhor prevaleça dia após dia em nossos corações. E que busquemos no Evangelho a vacina, a segurança e a esperança que nós precisamos. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Orar? Amém. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra maravilhosa. Essa palavra, ela nos quebranta, essa palavra nos constrange e ela também nos dá esperança, Senhor. Nós descansamos nas Tuas promessas, Pai. Nós sabemos que temos um Deus no céu que cuida de nós, que se preocupa com a nossa vida nos mínimos detalhes. Nós sabemos que o Senhor há de nos sustentar até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, então que o nosso coração não seja enganado pelas ilusões que tentam nos vender nas redes sociais, pelas ilusões, Senhor, que a TV tenta nos vender. Que o nosso coração descanse na Tua palavra, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é luz para o nosso caminho.
Tua palavra é mais desejável do que o ouro, é mais desejável do que os favos de mel. Que possamos nos deleitar plenamente em Ti, Senhor. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.